Que salão bonito, hein? Então, assim como a Cida já falou, realmente foi aqui, nesse salão especificamente, que eu me encontrei com a nossa querida e bendita doutrina espírita. Aqui fui os primeiros estudos daquele polígrafo inicial, que há pouco estavam fazendo propaganda, sentada ali, num grupo, estudando, né, e me cativou e não parei mais. Isso foi em 1997, né? Então hoje pertenço ainda à Casa Espírita Dias da Cruz, mas eu estou atualmente morando aqui em Xangri-Lá e provavelmente não vou morar mais para Porto Alegre, mas estou trabalhando online com o pessoal de lá, né? Fazendo as palestras online, tá? Então é com grande satisfação, com muita alegria. Boa noite para todos, né? Que a gente possa se sentir muito bem, tá? Eu quero assim que aquilo que eu estou sentindo, que todo mundo possa sentir assim, essa satisfação, porque certamente eu tenho uma história aqui, mas todos terão a sua história aqui nessa casa, né? Então sejamos todos muito felizes por isso, né? Porque não é todo mundo que ainda nessa encarnação consegue ter esse contato com a doutrina que tanto nos auxilia nas nossas dificuldades do dia a dia. Então hoje, todos estão me ouvindo? Nossa. Hoje então eu trouxe ali uma reflexão sobre a paz. A paz é uma coisa assim tão necessária para nós, né? E essa reflexão sobre a paz tem como objetivo a gente se conscientizar para que a gente realmente faça disso uma forma de vida, né? Como nós não vamos conseguir tudo nessa encarnação, mas o pouco que a gente já conseguir é muito importante, muito importante. Nós não vamos ser julgados pelo muito ou pelo pouco, nós vamos ser julgados pelo nosso melhor, né? Então, vamos cada um fazer o seu melhor. E a reflexão, então, se baseia numa das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, que quem deixou escrito foi Mateus, no capítulo 5, item 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Né? Em muitas tradições ainda vem bem-aventurados os pacíficos, mas segundo Haroldo Dutra Dias, né, que traduziu o Novo Testamento, ele estudou profundamente o Novo Testamento, o grego e todas essas línguas que Jesus falava, que foram escritas, né? E ele então, traduzindo isso, bem-aventurados os pacificadores. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Aí eu queria assim fazer uma rápida lembrança de que é um pacífico e um pacificador, já que eu insisti nesse assunto, né? Então pacífico é aquela pessoa que desenvolveu em si a paz, que já é pacífica, né? Mas Jesus nos convida a sermos pacificadores. Então, pacificadores são aqueles que ativamente trabalham tanto para se pacificar cada vez mais, quanto para pacificar o ambiente e as pessoas que com ele convivem, né? E aí nós temos que fazer algumas considerações gerais sobre o porquê da necessidade de sermos pacificadores, né? Então a primeira é essa: a gente vive em comunidade e essa é uma realidade e nós interagimos uns com os outros, quer queira, quer não queira. E quem de nós é perfeito aqui? Ninguém. Então todos somos imperfeitos e isso traz a sua característica na nossa ação entre nós, né? Então por isso que é preciso que a gente tenha sempre em mente isso. Quando as coisas acontecem na nossa vida do dia a dia,
de que nós não somos perfeitos e os outros também não são perfeitos. Então, esta é a realidade do nosso mundo de provas e expiações. Porque se nós fôssemos anjos, nós não estaríamos por aqui, né? A não ser em missão, e nós íamos caprichar assim mesmo para ser pacificadores, né? Outra coisa, nós construímos e mantemos a paz nas pequenas ações e atitudes do dia a dia. Então, não é nas grandes coisas, eu não vou esperar grandes oportunidades para ser um pacificador. Eu devo ser um pacificador no dia a dia, na hora a hora, no trabalho, aonde eu estiver, no meu lar, principalmente aonde a gente se sente muita vontade, né? Às vezes no trabalho, na rua, a gente já é mais educado, né? Então faz nem por questão de índole, mas por questão de educação. Mas no nosso lar nós somos realmente quem nós somos. Então vamos cuidar muito daquelas pequeninas atitudes que nós tomamos no nosso lar, porque é ali que nós podemos fazer a nossa consideração para saber quem nós realmente somos diante do assunto paz, né? E facilmente a gente se incomoda com barulho, com irritação dos outros, mas aí Emmanuel nos diz assim, e tu já pensou, tu já parou para pensar de quantos nervos tu já ativa nos outros, achando que os outros estão te enervando, mas e será que tu também não está enervando os outros? Só para lembrar, esse estudo não é coisa minha. Isso ali eu tirei do livro Palavras de Vida Eterna, 3 capítulos ali, o 45, 46 e 47, do Emmanuel, e do livro Calma, que também é do Emmanuel, né? Então, eu trago isso ali só refletindo sobre isso ali, né? Então, nós temos que ter esse respeito com os outros. Tem dias que eu não estou bem, os outros vão me respeitar. Agora, tem dias que aquele que está junto comigo também não está bem. Então, eu preciso respeitar o outro também. Isso é básico para que a gente possa ser um pacificador. Todos somos convidados à edificação da paz, aonde nós vivemos. Nós não somos edificadores da paz para nós agora irmos lá na Rússia fazer a paz lá. Nós somos pacificadores aqui no nosso lar, no nosso dia a dia, na rua, nas filas, né? Quando alguém tenta se passar na nossa frente, a gente já fica irritado, no trânsito, e agora ainda mais, né? E então nós temos que cuidar disso ali, dessas pequeninas coisas que é a nossa realidade. A doutrina espírita é muito realista, ela não é de fantasias, ela traz assim a realidade do dia a dia, né? E, então, para que a gente possa então ser esse pacificador, ele nos fala que a gente tem que ter muita vigilância sobre si mesmo. Vigilância não só para as coisas negativas, para aquilo que eu ainda não consigo fazer, mas também vigilância para aquilo que eu já consigo fazer. Se eu conseguir agir de uma maneira pacificadora numa situação, aquilo tem que me trazer força para que eu reforce mais ainda isso. E quando eu fui infeliz, e todos nós temos nossos momentos de infelicidade, isso não é privilégio de ninguém, nem é defeito só de um ou de outro, né? E aí, então, para a gente ficar atento para ver. Aí entra a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos diz, conhece-te a ti mesmo. E Kardec pergunta, como que eu faço para me conhecer? Né? Aí ele diz, eu na minha última encarnação, todas as noites antes de dormir, eu fazia um exame de consciência para ver se como que eu procedi com todas as pessoas com quem eu me encontrei naquele dia. E se nós pegarmos isso para nós
certamente nós vamos ainda esquecer muitas noites de fazer, mas às vezes que a gente já consegue fazer, isso já vai nos fortificando, vai nos dando coragem, porque daí eu vejo aquilo que eu fiz de bem. Não é fazer propaganda do que eu fiz de bem, mas eu, na minha consciência, eu tenho que aceitar que eu já fiz isso de bem, que eu agi de uma maneira correta. Assim como eu tenho que também me conscientizar quando eu não consegui agir bem. Então, nem uma coisa e outra. Uma é para fortificar, a outra é para alertar. Ali eu preciso cuidar melhor amanhã. Porque fazer grandes propósitos, eu agora, em 2023, eu vou ser uma pessoa melhor. Isso não diz nada. Nós todos sabemos que se eu não fixar em aquilo que eu quero, realmente preciso mudar, vai terminar 23 e nós vamos fazer o mesmo propósito para 24 e assim mais por diante, né? E quando nós chegarmos na vida espiritual, lá na parte espiritual, e aí a coisa pode ficar meio difícil, né? Porque aí nós vamos de uma maneira ou outra, porque o tal de juízo final não é feito ali em público com juízes, ele é feito na nossa consciência, né? E outra coisa, reflexões sobre as lições do Evangelho. E nós precisamos procurar cada vez mais tirar do Evangelho não a palavra, mas o sentido da palavra. Aquilo que nos traz, Jesus disse assim, que a letra é morta, o espírito que vivifica, é o espírito da palavra, o espírito daquela mensagem. Então, por que cada vez que eu leio um trecho do Evangelho, eu consigo captar mais? Mas eu já li tantas vezes, já estudei tanto isso, eu nunca tinha me percebido disso. Não é isso que acontece conosco? E isso ali é bem característico de espíritos que estão em processo de melhoria, em processo de aperfeiçoamento. Nós temos que nos sentir felizes quando nós conseguimos perceber que nós realmente cada vez conseguimos extrair mais. E lá o Evangelho está cheio de exemplos, de palavras que Jesus nos deixou para que a gente possa realmente praticar essa pacificação. Nós sabemos que Jesus lá na cruz, o que ele disse, depois de ser açoitado, ser desprezado, ser agredido e tudo, ele lá na cruz, ele disse, bem feito, não. Ele disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, esta frase é uma coisa importante para nós usarmos, porque quem de nós não convive com pessoas que parece que nunca vão aprender? Que aquela índole está difícil, talvez não seja essa encarnação, mas a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E assim é na nossa vida espiritual. Então, quando nós não temos mais, parece que não tenho mais o que fazer, então que eu coloque essa mesma frase que Jesus disse, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Isso vai nos ajudar a entender melhor o outro. E o serviço no bem, e a Emmanuel também diz, porque o serviço no bem nos harmoniza. Quando eu estou trabalhando no bem, isso não tem assim uma especificação que bem, mas que eu esteja fazendo alguma coisa de bem, seja para a minha comunidade, seja para a minha família, seja para um desconhecido, aquilo me traz uma sensação de harmonia, uma paz interior, aquilo motiva a minha pacificação, que eu vou poder mais facilmente agir com os outros, né? 1 minuto de silêncio. O que o Chico nos dizia? Quando nós estamos numa situação difícil, não reagir, a gente simplesmente colocar um gole de água na boca, não engolir enquanto não estiver quentinho, porque se nós engolirmos esse gole frio, aí ele vai nos fazer mal. Então, nós não engolindo ele enquanto não está frio, enquanto não está quente, aí então nós temos o tempo de raciocinar, né?
o tempo de pensar e não colocar os pés pelas mãos, conforme a gente normalmente diz no popular, né? E a mesma coisa também é contar até 10, né? Que eu acho pouco. Eu acho que nós ainda temos que contar até quase 100 ali para nos acalmar, né? Mas de qualquer maneira, cada um sabe das suas necessidades. Um gesto de tolerância, é indulgência. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta: como Jesus entendia a caridade? Daí, ó, benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. O chamado famoso BIP, os que já são assim, não muito jovens, lembram de que é o BIP, né? Que quando não se tinha os telefones à vontade, e as pessoas não tinham telefone particular, tu bipava para uma central e essa central tinha como avisar essa pessoa, né? E essa indulgência, ela tem que ser uma coisa cada vez mais viva em nós, para que a gente realmente faça da vida um objetivo de pacificar. Porque na medida em que nós colocarmos isso seriamente na nossa vida, podem ter certeza que isso vai acontecendo. Nós ainda vamos fazer guerra entre nós, né? Nós ainda vamos de vez em quando falhar e responder mal, mas nós já vamos começar a nos dar conta, né? Se nós não começarmos ali, nós nunca vamos nos dar conta da situação. Uma palavra certa na hora certa, com respeito. Isso ali, essa palavra certa na hora certa, muitas vezes é preferível o silêncio, né? Mas às vezes a palavra, tu sente quando tu consegue dar uma palavra com respeito, não assim, ô miserável, ô por que tu tá fazendo isso? Ah, tu tá sempre, isso não é a palavra certa, né, nessa hora, né? Então assim, ó, eu tenho a percepção que eu posso falar, então olha, vamos acalmar, né? O que está acontecendo? Essas são as palavras certas, palavras que são calmas, porque as palavras têm que vir lá de dentro. E se nós não tivermos pacificados, por isso que temos que nos pacificar em primeiro lugar. Isso não significa agora eu preciso me pacificar por completo para depois começar a pacificar os outros. É o nosso exemplo que vai pacificar a nossa vida aonde nós vivemos. Tem famílias que já vivem pacificamente, que é muito difícil que alguém discuta com o outro, né? Agora tem outros que são verdadeira frente de guerra, né? Onde um não respeita o outro e essas situações ainda não acontecem, mas acontecem porque ainda nós somos muito imperfeitos, né? A paz na terra é responsabilidade de cada um de nós. E ele coloca isso e ele explica de que para nós colaborarmos na paz na terra, nós temos que fazer a paz dentro de nós, para fazer cada vez ficar mais notada a paz dentro de nós. Precisamos fazer a paz pacificando o nosso ambiente, seja nosso ambiente do lar, nosso ambiente de vizinhança, né, que é muito importante, e o nosso ambiente de trabalho, o ambiente da rua, onde a gente estiver. Então, como que nós vamos fazer essa pacificação? Fazendo o nosso melhor, né? Ninguém vai ser exigido na vida espiritual porque não fez grandes milagres, grandes coisas, não. Se sempre fizer o meu melhor, mesmo que o meu melhor não é o melhor do outro, ou o melhor do outro não é o meu, aí entra a história da parábola dos talentos, das sementes, aliás. A cada semente, uma produziu 30, que caíram em terra fértil. A outra 60, a outra 100 por grão que foi semeado, né? Agora, a que produziu 30, produziu o seu 100%. A que produziu 60, produziu o seu 100%, 60%, e assim também, né? Agora, se eu só consigo produzir 5,
e aquilo é o meu melhor, eu estou produzindo a minha capacidade 100% de produzir, né? Então ninguém tem que se desesperar, porque eu não consigo ainda sempre ser tão pacificadora assim. É então importante a gente lembrar sempre, ninguém nasce no lar errado, tá? Ninguém é colocado na porta errada. Se nós nascemos no lar que nós nascemos, é o lar onde nós precisamos, neste momento, para a nossa evolução, conviver, seja para aprendizado, seja para refazer situações de resgate do passado, onde não fomos tão felizes assim, né? E como não muitos de nós, a grande maioria de nós não é missionário, então vamos nos colocar dentro dessa linha, que é mais importante a gente pensar assim, né? Porque quem pensa que é missionário, quando cai é pior, né? E a harmonia no lar, no trabalho, na vizinhança, nasce no íntimo de cada um de nós. Essa é uma verdade que não dá para a gente esquecer. A harmonia não nasce no ambiente, ela nasce dentro de nós. E essa harmonia, colocando ela para fora, ela ajuda que o ambiente fique mais tranquilo. Aí eu não vou ter um ambiente de guerra, vou ter um ambiente pacificado, um ambiente gostoso, um ambiente que faz a gente querer ser sempre melhor. Precisamos nos pacificar, então, para pacificar o nosso lar, a nossa comunidade, o nosso país, né, o mundo. Então, se nós não nos pacificarmos, nós não estamos colaborando ali. As ações para pacificar, então, Emmanuel nos traz. Abrir mão da guerra de ideias e convicções. Ai, 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 é nosso problema atual, né? A guerra e convicções. Há poucos dias uma amiga minha me disse, eu preciso ir no centro espírita porque eu tenho que conversar com alguém, porque eu estou tão atordoada com tantas broncas de ideias e coisas, né? E para ver como isso atortou as pessoas que não estão diretamente ligadas nisso. Então isso é fazer os outros se enervar. E essas guerras que se fazem nas redes sociais e tudo, né? Então nós temos que saber abrir mão, então, dessa guerra de ideias. Eu tenho a minha ideia, quero ser respeitado. Eu não estou analisando ideias aqui. O outro tem a sua, eu vou respeitar. Durante a pandemia, eu acompanhei um curso do Livro dos Espíritos com o Simão Pedro de Lima, muito bom, até eu vejo, está ali, todo o curso do Livro dos Espíritos dele está ali ainda no YouTube. E aí, então, uma das coisas que me chamou muita atenção, que ele disse assim, que quando alguém pensa totalmente diferente da gente, isso é difícil, na convivência isso é difícil. Aí a gente diz assim, então, como tu pensa? Né? Deixar a pessoa falar. Tá, eu respeito o que tu pensa, eu penso diferente, então deixa eu colocar como eu penso. Agora, o resultado não é importante, o importante é que cada um se sinta respeitado naquilo como pensa, que é a ideia que tem, e nós ainda somos muito brigões com as ideias, né? Ninguém quer abrir mão da sua própria ideia. Isso ali, então, dentro de um lar, é bastante comum. E quantas famílias, parentes se desequilibraram durante esses últimos períodos através das redes sociais. E procurar sempre, então, ser um restaurador do equilíbrio. Em vez de tu colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, procurar, quando tiver a oportunidade, um restaurador, fazer que as pessoas se entendam. Às vezes essa coisa não é nem conosco, mas ela está ali no meio de pessoas que nós amamos todos e convivemos com elas. Então, se eu puder colaborar para diminuir essa aflição, essa intriga,
essa guerra entre as pessoas. Então, sempre que eu puder ser um restaurador da paz, Emmanuel nos aconselha, né? Porque as discussões, os desentendimentos isso leva assim questões muito tristes, muito dolorosas, muito comprometedoras para a nossa vida dali para diante. Silenciar respeitosamente quando necessário, evitar complicações para o resgate futuro. Então, às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. Eu penso totalmente diferente, para mim fulano está totalmente errado, mas paciência, não tenho o que fazer nesse momento, então eu silencio, né? Mas um silêncio respeitoso, ele diz, não é qualquer silêncio, não é aquele silêncio, nem vou falar porque contigo não adianta, porque tu está errado mesmo, isso, né? Não, posso até não expressar isso, mas o rosto fala, né? A minha atitude fala. Então, é por isso que Emmanuel nos chama a atenção para fazer um silêncio respeitoso quando a situação está muito acirrada, muito difícil ali para ser resolvida, porque nem sempre nós vamos conseguir resolver. Agora eu tenho uma porção de conselhozinhos que ele nos deixa, que eu já vi que o relógio não me obedece ali, né? Estou tentando manter. Mas aí um pequeno resumo então dessa nossa reflexão. Vigilância constante sobre nós mesmos. Isso é básico, né? Nós precisamos aprender a ter vigilância sobre nós. Jesus nos disse: vigiai e orai. E olha que ele não falou orai e vigiai. Porque tem gente que ora e acha que orou e está tudo bem, eu posso sair dali fazendo o que eu quero. Não. É vigiai e orai. Orai para manter essa tranquilidade, essa harmonia, para que as coisas possam se resolver da melhor maneira possível. Esforço sincero na construção e na manutenção da paz e harmonia de nosso ambiente de vida. Então tem que ser aquele esforço sincero, não é um esforço, porque eu tenho que pacificar, porque também essa gente, né? Isso não resolve. Fazer, às vezes, é simplesmente o meu exemplo. Porque se eu estou numa discussão e uma pessoa respeitosamente fica quieta, porque ela não tem como sair da situação, mas ela fica quieta, tranquila, não faz nenhuma menção de estar condenando um ou outro, isso é respeitar o outro, né? Porque nem sempre nós vamos ser salvadores das situações onde nós vivemos, nós temos que aceitar isso também. Porque quantas famílias sofrem porque tem um ou outro que não consegue manter a paz dentro da família e a família toda fica adoentada, assim, de coração por não conseguir viver em paz. E às vezes a gente tem que aceitar que não é para agora ainda, né? A pessoa às vezes está ali, é uma pessoa difícil de convivência, mas ela vai aprendendo, se não for nesta, vai ser na outra, e nós vamos praticando nossa paciência, nossa tolerância, nosso respeito para com os outros, né? Tranquilizar nosso coração, a paz interior nós adquirimos pela oração e pela meditação, por uma boa leitura. Às vezes é possível a gente se afastar daquele ambiente, vai lá, faz uma oração. Agora não que está num ambiente conturbado, aí eu começo a fazer oração em voz alta. Não resolve, isso é agressão. Isso é mostrar para o outro, tu está errado, eu que estou certo. Não, aí se der para a gente se afastar, às vezes até ir no banheiro, né? Que ninguém vai me perguntar se eu tenho ou não tenho que ir no banheiro. Eu vou no banheiro, daí lá eu tenho tranquilidade. Quanta gente faz o evangelho no lar, no banheiro? Eu me lembro de uma vez alguém falar, e mais exatamente a Doroti disse assim, daquele casal onde ele não queria fazer o evangelho, daí ela fazia no banheiro. Aí ele, depois de muito tempo, ele disse, pô, mas tu podia fazer
junto comigo, porque eu já estou cansada de ficar com o ouvido ali na porta do banheiro, né? Foi assim, né, Dorothy? Eu não lembro toda a história. Entregar nossos pesares à providência divina. Por quê? Vocês estão, eu sei que estão trabalhando em cima das leis morais, né? E uma das leis é a lei que engloba a ação e a reação, né? Então, não consigo resolver, Deus vai resolver, talvez não seja nessa encarnação, porque nós não podemos pensar com a cabeça do outro, nós não podemos sentir com o sentimento do outro. Cada um é uma individualidade, cada um tem seu caminho para caminhar, né? Então, nós não precisamos nós ser os cobradores da lei de causa. Nós não somos empregados da lei de causa e efeito. Deus governa a todos nós. Isso é uma questão, não lembro o número, mas uma questão do livro dos Espíritos. Quando se pergunta, mas Deus pode dar conta de todos? Aí ele dá conta porque ele governa através das suas leis. Né? E vocês estudando as leis morais que a Cida está trazendo, vocês vão ver cada vez mais como isso é verdadeiro. Né? A serenar nosso coração e mente diante das dificuldades normais da vida. Tem muitas dificuldades que são totalmente normais para a nossa evolução. Né? Hoje eu estou fazendo errado, amanhã fulana faz, ciclano outro dia, mas todos nós ainda, como a gente iniciou ali, todos somos ainda imperfeitos e essas situações ainda vêm muito dessa nossa imperfeição. Agora, ninguém vai ficar perfeito só porque eu quero ficar perfeito. Eu não quero ser imperfeito. Mas se eu não quero ser imperfeito, eu tenho que trabalhar, só que eu sei. Se eu quero, por exemplo, ser um mestre numa determinada ciência, eu não só porque eu quero ser mestre naquela ciência que eu vou ser de um dia para o outro. Eu sei todo o caminho que eu tenho para percorrer, né? E aí a gente, tudo exige da vida, exige tempo, exige laboratório e a gente precisa se conscientizar disso, né? Desenvolver a paciência nas contrariedades e trabalhar sempre no bem. Sobre a paciência, alguns de nós ainda temos bastante dificuldade, né? E eu me lembro do Sérgio Lopes, que faz uma palestra onde ele diz assim: cuidado com o que tu pede para Deus. Tu pede, Deus, eu quero ficar uma pessoa paciente, eu quero ser paciente, não sei o quê. Aí Deus começa a mandar os exercícios de laboratório, né? E esses exercícios de laboratório normalmente são lá na nossa casa, né? Onde a gente se sente mais à vontade. Então, Deus, a gente tem que, brincando, Sérgio Lopes disse, a gente tem que cuidar o que pede, que Deus atende. Né? Então ele manda, se eu quero ser paciente, ele vai me mandar esse exercício de paciente. Se eu quero ser um pacificador, eu não vou ser um pacificador no meio de pacificados, né? Eu vou ser um pacificador no meio daqueles que precisam ser ajudados para serem pacificados. Mas por conta, eu também me pacifico cada vez mais, né? Aí só tem 3 frasezinhas de Emmanuel que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão final. Para garantir a tua paz, não te demores na inércia. Olha o trabalho no bem, né? E o trabalho no bem não é só ir lá fazer caridade, fazer sopa, não, o trabalho no bem também é lá na nossa casa, né? A paz é e será sempre a segurança de nossa vida íntima. Então, quem quer se sentir seguro tem que trabalhar em cima da sua pacificação. Mentaliza o bem e prossegue na construção do teu melhor, pois a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Quem sabe o que a charrua faz? Ela rasga a terra, ela move a terra, e aí quantas vezes a nossa vida está toda remexida, né? E ela está remexida por capricho de alguém? Deus está sendo caprichoso, entre aspas, conosco? Não. É necessário que seja remexido para que a semente que penetrar
ela possa assim, enraizar e aproveitar todos os elementos que a terra nos traz para nos fortificar e nos tornarmos pessoas mais fortes. Essa era a mensagem para hoje. Passei 5 minutos.